Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E chegamos ao episódio de número 90, galera. 90 semanas. Na verdade não são 90 exatamente, porque tinham, bem no comecinho do podcast, às vezes eu lançava 3 episódios por semana, que eu tava muito empolgado e vi que era insustentável. E é muito conteúdo. E tiveram algumas semanas que eu pulei por problemas pessoais, enfim. Mas hoje seria, digamos assim, a 90ª semana, né? E galera, o tema de hoje são as 7 principais químicas que sustentam um bom relacionamento. E eu sei que quando eu falo de química, vocês já pensam em sexo, pensam em sacanagem, vocês estão certos de pensar assim, né? Tudo começa com aqueles olhares sedutores, uma vontade imensa de engolir a outra pessoa, é ou não é? Só que reduzir toda a complexa e diversa química dos relacionamentos a pura e simplesmente química sexual é praticamente como comprar uma Ferrari só para dar um rolê pela cidade. Eu considero um tremendo desperdício de potencial, beleza e dinâmica de um carro tão foda. O objetivo de hoje então, gente, é entender o que é a química dos relacionamentos, como elas se dividem, como elas impactam vocês dois, como que vocês podem identificar cada uma delas, quais são as mais importantes e o que fazer se a relação de vocês hoje parece mais um laboratório abandonado em que não rola mais reação química nenhuma. Ou seja, acabou a química, o que a gente faz agora? Vamos nessa, gente? Lembrando que vocês podem acompanhar meus vídeos no TikTok e no Instagram, @edu.baggio.psi, de psicologia. Tem o link aqui na descrição do episódio. Vocês podem clicar direto pro TikTok ou pro Instagram, ou até pro meu WhatsApp pra marcar uma consultoria aqui comigo, tá? E não se esqueçam, por favor, de avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify, porque me ajuda muito, gente. É assim que o Spotify entende que a caralha tá dando certo por aqui, tá bom? Então vamos lá. E uma coisa que às vezes eu esqueço de fazer, né, que é comentar a enquete do episódio anterior. O episódio anterior foi o episódio 89, sobre o plágio, né, entre a Adele e o Martinho da Vila, em que acusam a Adele de ter copiado a música Mulheres. Já tive mulheres de todas as cores, de várias... Você sabe qual é, né? Na música Million Years Ago, que é a música da Adele, e as duas músicas são realmente muito parecidas. E aí eu discuto sobre como que, esse plágio, essa acusação, esse conflito aí nos ensina sobre relacionamentos. E 100% das pessoas disseram que sim. Que na verdade eu perguntei se as pessoas acreditam que a música Mulheres representa o machismo brasileiro, e 100% das pessoas disseram que sim e que ficou feio. Então, se quiser escutar sobre, é o episódio 89, o anterior a esse. Mas vamos lá pra porra toda, que é a tal da química. Como a gente pode falar sobre química, gente? Isso é tão importante. Porque assim, gente, o que é química pra quem ainda tá confuso? É porque realmente é difícil explicar e cada pessoa tem uma definição. Mas, aqui pra nós, química é aquele choque gostoso que a gente sente quando conhece alguém, né? Alguns chamam de borboletas no estômago, outros chamam de magnetismo e por aí vai. Mas enfim, você chega perto da pessoa, você sente. E cara, química pode rolar entre amigos, entre vizinhos. De repente, bateu o santo. Você tá na academia, conheceu um professor, ou tem alguém fazendo uma atividade do seu lado e do nada rola um papo legal. Tudo isso é química, né? É esse magnetismo, essa conexão que rola de forma invisível, inexplicável, né? A gente não sabe se são feromônios, que porra é essa, mas a gente sabe que tem alguma coisa ali. Rola entre animais também, você com seu cachorro, você com seu gato, eu com a minha cobra, pra quem não sabe, tem uma cobra de estimação. Então rola química, né? A química tá no planeta inteiro, todos os seres vivos compartilham de química ou não compartilham de química nenhuma e a coisa não rola. Você vai lá escolher um cachorro, tem 5, você escolhe só um porque foi o único com quem você sentiu ali uma conexão. Então assim, e quando essa química aparece, né, gente, a gente fica com aquela risada à toa, sabe aquele riso fácil, você vê pra pessoa e tudo que ela fala é divertido, tudo que ela fala te encanta, te satisfaz, você se sente à vontade, o sexo, no caso romântico, rola fácil, o beijo conecta vocês melhor do que o Wi-Fi, as conversas nunca terminam e o amor começa já a se instalar desde os primeiros encontros. Eu ainda vou fazer um episódio sobre os diferentes níveis de amor, né, do mais simples ao mais complexo, o mais profundo, mas você já começa a falar assim, puta, gostei dessa pessoa, tá massa, tô curtindo, vai rolar uma amizade, vai rolar um namoro, vai rolar um trabalho aqui, uma parceria, enfim. E então essa química que surge entre duas pessoas é a conexão emocional, física e psicológica que surge entre elas. É uma atração que pode ser sexual, mas não necessariamente romântica, que a gente sabe que a gente tem às vezes fuck buddy, né?
Friends with Benefits, são os amigos, as amizades coloridas. Você só tem aquela pessoa pra dar um metão de vez em quando e é isso, e rola. Então a química não necessariamente é romântica. E essa química sexual, que é a mais conhecida, ela é resultado da liberação de substâncias no nosso cérebro, vocês sabem disso. Que é, por exemplo, a dopamina, a ocitocina e a adrenalina. Então, gente, a nossa cabeça, a cabeça dos mamíferos, dos animais, os nossos cérebros são um laboratório imenso de reações químicas. Eu não lembro dos números agora, mas já vi documentários sobre isso, que diz que o poder de produção de elementos químicos dentro do cérebro supera de um laboratório químico, de uma produtora de medicamentos. Uma fábrica de medicamentos é realmente muito foda. Então, saibam que dentro da nossa cabeça realmente tem um laboratório muito, muito, muito poderoso. No entanto, galera, uma coisa que é muito importante que a gente fale aqui é que essa química inicial, ela não garante que uma relação vai ser bem sucedida, nem que ela vai ser saudável e nem que ela vai ser duradoura. Então existem outros fatores que a gente tem que considerar, como compatibilidade de personalidade, qualidade de comunicação, capacidade de resolução de conflitos. Eu falo isso muito com os meus clientes na consultoria, e também dos valores compartilhados, né? Então, e além disso, lógico, tem vários tipos de química, são 7. 7 que eu conheço mais, deve ter muito mais. Só que assim, a gente tem que deixar a coisa atingível aqui para nossa compreensão. É disso que a gente vai falar hoje. Então, a problemática que eu quero levantar aqui hoje e eu quero resolver com vocês é que a gente generaliza a química como aquela emoção forte e única que a gente sente logo nos primeiros encontros e a gente espera. Você pode não concordar comigo, mas você sabe que é assim. Porque a gente espera que essa química seja garantia de sucesso e que, né, vai garantir que a relação vai durar um tempão e que vai ser gostosa assim o tempo inteiro, só que não é bem assim. Então a gente acaba por superestimar, a gente dá valor demais, a gente generaliza demais a química sexual e coloca peso demais em cima dela, né? E é curioso que a maioria dos meus clientes lamenta muito da perda daquela química inicial ou é nostálgico em relação a ela. Fala, pô, no começo era tão gostoso, nossa, a gente se acabava de transar e tudo dava certo, a gente ia no cinema e dava risada, fazia planos, eu dava presente e eu acertava, ela me dava presente e eu acertava, as conversas fluíam, a gente sempre tinha assunto, a gente também podia ficar em silêncio de forma confortável, a gente sabia o que o outro estava pensando, a gente conseguia antecipar o sentimento do outro, né? Então, ou essa química ela foi totalmente perdida depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou isso gera dor, ou simplesmente tem uma nostalgia, tipo, no começo era muito melhor do que tá agora. Continua bom, mas porra, era tão massa no começo, né? E esse é um problema. E outra coisa, a maioria das pessoas considera que essa química sexual irresistível é um tremendo sinal de compatibilidade e até de amor perfeito. Que é o que a gente fala, não se apaixone pela luxúria, né? Que é por aquele sexo perfeito. Pô, eu atendo muitos casais que falam assim, cara, a gente tá entre tapas e beijos, ela me odeia, eu odeio ela, a gente briga todo dia, já saiu no tapa, os dois tomando medicamento, os dois fazendo terapia, tá uma merda o relacionamento. Eu pergunto, por que vocês estão juntos? Essa transa é tão boa. Eu falo, cara, mas não é só a transa que segura. Ou às vezes é o contrário, o sexo tá ruim, a relação tá uma bosta, não tem mais comunicação, mas ainda existe amor. E às vezes existe mesmo. Eu acredito que o sexo esteja bom num caso e que no outro caso tem amor, mas aí não tem sexo, aí não tem amizade, aí não tem respeito, aí não tem porra não, só tem amor. Aquele amor, tipo assim, eu amo essa pessoa e realmente você pode amar uma pessoa e ainda assim tratar ela mal. É muito doido pensar assim, mas o amor é um pensamento em que a gente deseja o bem pro outro. E ainda assim a gente sabota esse sentimento. O ser humano é complexo para um caralho, eu tô ligado. E de fato, gente, muitas relações começam hiperfocadas na energia sexual e naquele encantamento mágico, porque a pessoa que você conheceu agora é uma puta de uma novidade. E uma pessoa vai ser novidade na nossa vida por muito tempo ainda, porque pessoas são complexas, né? Eu sempre falo, seres humanos são que nem os hobbits. Pra quem assistiu O Senhor dos Anéis, lembra que o Gandalf, que é aquele mágico, oh meu Deus, o feiticeiro, o bruxo, cara, esqueci o nome dele na porra do filme, mas enfim, aquele cara altão, barbudo, com chapéu pontudo, o Gandalf fala pro Frodo, né, que, poxa, você aprende tudo sobre os hobbits em 10 minutos. Mas você leva a vida inteira e ainda assim você é surpreendido por eles. Ou dizem isso também do poker, né? O jogo de poker, de baralho, que você aprende a jogar poker em 15 minutos, mas você leva uma vida inteira para aperfeiçoar a sua jogatina. É a mesma coisa com relacionamentos e com seres humanos. Nós somos todos fáceis de entender, mas difíceis de sermos aprofundados, né? Então, sendo assim, gente,
eu quero que vocês agora abram a mente e compreendam que existe mais de um tipo de química. E é justamente porque vocês não conhecem os outros tipos de química, ou se conhecem e não levam a sério, que você tem dificuldade de explicar, por exemplo, por que o seu relacionamento com aquele ficante, que tem uma transa ótima, simplesmente não evoluiu, ou se evoluiu para uma relação de fato, ainda assim parece que falta alguma coisa, ou falta um monte de coisas, e aquela relação que é boa, mas que não é ótima, que, sabe, você não está muito bem posicionado ali, né? Por que será que isso acontece? Então, quando a gente ignora as demais químicas, a gente se depara com relacionamentos rasos ou mornos, muita briga, muito controle, ciúmes, insegurança, ansiedade e por aí vai. E diante dessa frustração toda, vocês têm duas opções. Se afastar, porque de fato vocês não são compatíveis e tá tudo bem. Eu sempre falo para meus clientes, não adianta pegar o Chico Buarque e colocar ele para tocar no Skank, ou para tocar na banda da Anitta, ou pegar a Anitta e botar ela pra dançar no palco do Chico Buarque, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não são compatíveis, né? E outra coisa que pode acontecer, então, se afastar porque vocês não são compatíveis, ou 2, entrar no modo de cobrança. Né? Você fica cobrando o outro pro outro entrar na tua, e você começa a criticar intensamente, e aí começam os joguinhos, as toxicidades, e entram os 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos, que é o episódio 51, em que eu falo sobre o excesso de mágoa, o tratamento do silêncio, a crítica em excesso e o isolamento, que é a evitação. Então, para quem quer aprofundar nisso, tem o episódio 51. 51, uma boa ideia. Quem tem mais de 30 flagrou a referência. E agora vamos falar das químicas. Pois então, gente, química, né? Meus clientes sabem que eu sempre falo das 4 químicas. E no começo da consultoria, eu realmente resumo a questão da química a 4 apenas, para facilitar o nosso trabalho, a nossa comunicação, nosso posicionamento emocional no começo do processo, porque senão é muita informação, tá? Mas eu falo de 4 básicas, que são a emocional. Química emocional é como você se sente, como você se conecta emocionalmente com outra pessoa. Então, química emocional, química de compatibilidade, química sexual e química doméstica. Então, emocional já expliquei. Compatibilidade, ter gostos em comum. Que esses dias eu comecei a conversar com uma menina que é louca por futebol. Gente, eu até gosto de futebol, mas não é um troço que eu vou acompanhar. Eu sou mais de música, ela não gostava tanto de música. Não tem compatibilidade, beijo, tchau. Não tem, eu não vou num jogo de futebol com ela. Até posso ir uma vez ou outra, mas ela queria que eu fosse mais vezes. Assim como ela também não vai escutar rock comigo. Então tudo bem, são 2 coisas muito importantes pra cada um. Não rola. E tiveram outros problemas também. Química sexual, lógico, vocês já sabem o que é. E a química doméstica, eu falo muito disso porque, cara, grande parte dos casais que eu atendo, eles ficam muito encantados com coisas da relação, se gostam, se amam, blá, blá, e aí vão morar juntos. E aí quando começa a morar juntos, o que acontece? Você tem até que fazer um luto quando você vai morar junto, que você tem que se despedir da sua versão eu pra entrar na versão nós. E nessa transição é muito foda, porque você tem que abrir mão das suas manias, tem que abrir mão da sua liberdade, às vezes. Pô, toda noite eu pegava e ficava assistindo ali no YouTube vídeos sobre futebol. E essa garota não gosta de me ver na TV, aí você tem que mudar seus hábitos, enfim. Ir morar juntos é um puta desafio. A maioria das pessoas pensa, nossa, agora a gente vai se ter o tempo inteiro e vai ser legal. E geralmente não é assim. Então eu sempre falo pros clientes, cara, cuidado, façam ensaios antes, porque a química doméstica é muito importante, mas a gente já vai falar dela. Então eu começo falando dessas 4 químicas para entender que as emoções podem ser diferentes, um é ansioso, o outro é evitativo, um é mais intenso, o outro não é tanto. A compatibilidade. Conheço muitos casais que não tem nada a ver um com o outro e estão insistindo. Química sexual, às vezes ela se perde, às vezes ela é excessiva, às vezes ela engana, porque vocês transam muito e acham que isso é amor, ou vocês transam um pouco e acham que não se amam mais só porque vocês não estão transando muito, uma coisa tem nada a ver com a outra. E a química doméstica, justamente, porra, mas ele não lava a louça, porra, mas ela não troca o lençol da cama, porra, mas ele joga o tênis em qualquer lugar, porra, mas ela larga, deixa um monte de cabelo no ralo, e por aí vai, gente. Então vamos ampliar as 4 para 7 químicas, e a primeira delas que a gente vai falar, óbvio, é a química física, que é a atração sexual, que é essa química, essa atração intensa e imediata baseada em desejo e na conexão corporal. É aquele famoso bateu, olhou, gostou. E você olha pra pessoa e fala, meu Deus, você quer engolir a pessoa literalmente. Só que ela tá muito relacionada, ela está relacionada à bioquímica do corpo. Então, como eu falei, liberação de dopamina, ocitocina, testosterona. Isso tudo mexe com a gente. E ela pode ser passageira, que é aquele famoso casual, é o one night stand, é quando você só quer dar uma foda ali, dar uma relaxada, desestressar e pronto, gozou, beijo, tchau, fui. Ou ela pode se aprofundar conforme a conexão emocional também vai crescendo junto. Então, assim, cuidado com essa coisa de achar que isso aqui é muito importante, porque assim, eu sempre reforço para meus clientes, cuidado, gente, quando vocês estão conhecendo uma pessoa, em achar que se os primeiros beijos e transas não forem bons,
a relação já deu ruim. Cara, eu falo para meus clientes, eu tive 2 namoros longos que os primeiros encontros foram bem estranhos, sabe? Ou eu não gozava, ou a menina não gozava, sabe? Não batia ali na hora, o beijo não tava muito certo, ou a gente tava ali um pouco nervoso um com o outro ainda, se conhecendo. E às vezes leva ali 5, 6 encontros pra coisa engatar, mas depois que engata, meu amigo, segura a casa porque vai cair. Então assim, cuidado com esse negócio de o beijo não é bom, vai embora. A primeira transa foi ruim, vai embora. Calma, gente, as coisas melhoram com o tempo. Mas também é muito bom quando acontece de primeira, mas nem sempre é assim, tá? Então pode ter uma evolução, vai com calma. E aqui dentro da química, dentro da química física, até esqueci de falar no começo, que eu vou falar também da parte boa e de alguns problemas ou algumas características e sinais que cada química traz. Nesse caso aqui, que é a química física, que é a atração sexual, eu queria falar um pouquinho sobre a ninfomania, que é o vício em sexo. Então, gente, o sexo ele traz muitas recompensas pro cérebro, principalmente da dopamina, né? Então você fica ali viciado naquele orgasmo, e tem pessoas que viciam em pornô. Não que a pornografia seja um problema, tem um episódio que fala sobre isso, mas a pessoa quer gozar o tempo inteiro, quer se masturbar o dia inteiro, ou então a pessoa quer transar o tempo todo, 3, 4, 5 vezes por dia, com 2, 3, 4 parceiros diferentes por semana, tanto homens quanto mulheres. E aí você percebe que, cara, toda a sua relação fica baseada no sexo. E se assim, vocês transam todo dia e passou 3 dias e não teve sexo, meu Deus, estamos perdidos. Não é bem assim. Então cuidado com a ninfomania e com o excesso de luxúria, né? O sexo, ele é às vezes um pouco superestimado nos relacionamentos, tá? Ele não é o único fator pra gente decidir se a relação tá boa ou não. E quais são os sinais de uma química, de uma atração sexual, de uma química sexual interessante? Então você sente um magnetismo, você acha a pessoa bonita e gostosa, você quer transar com ela, o cheiro da pessoa te atrai, o suor te atrai. Se naquele momento a pessoa tá ali fazendo um exercício, ou você tá ali com ela, acabou de transar, e você sente o suor da pessoa, o suor de prazer do que rolou. É o fio de cabelo aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor, já diria a música sertaneja. A voz da pessoa é magnética, o olhar da pessoa te cativa, o cabelo, o jeito como ela dirige, o abraço dessa pessoa é quase uma morada. Tudo isso é química sexual, tá, meus queridos? Química número 2, química emocional, que é aquela conexão profunda em que vocês são capazes de provocar ótimas sensações um no outro. Gozei. Não, meu amigo, eu tô falando de sentimento, tá? Mas o orgasmo é um sentimento. Não, o orgasmo é um fenômeno do corpo. Ok, traz sentimentos, mas ele é diferente de só um sentimento. Então, aqui na química emocional, galera, existe bem-estar. Existe empatia, existe respeito e compaixão, existe entrega, existe carinho, existe amizade. Então vocês se conectam emocionalmente. É quando começa a realmente rolar uma amizade entre 2 amantes. Vocês realmente estão ali conectados por emoções para além de apenas prazer, orgasmo e toque físico, tá? E aqui na química emocional eu quero falar um pouquinho sobre a demissexualidade, que ela é muito mal interpretada. O demissexual ou a demissexualidade é o termo, né, do espectro que se caracteriza pelo surgimento de atração sexual a partir do momento em que existe um envolvimento ou conexão emocional ou afetiva profundas. Tá? Então assim, o demissexual, que muita gente confunde achando que o demissexual é uma pessoa que tem pouco ou nenhum interesse em atividade sexual, mas o demissexual é aquela pessoa que precisa sim se conectar, né? Precisa primeiro ter conexão emocional para depois surgir a química sexual. E muita gente diz assim, mas se for pensar assim, todo mundo é demissexual, mas isso não é verdade, porque tem pessoas que não têm conexão emocional nenhuma com você e vão sentir tesão por você, e vão transar com você e vão gozar sem sentir nada por você, né? Então a maioria das pessoas já consegue uma conexão sexual rápida com pouca ou praticamente nenhuma intimidade. Já os demissexuais precisam de muita conexão. Até tem uma amiga, por exemplo, que pra ela assim, ela só consegue beijar o rapaz depois de 4, 5 encontros. Ela gosta de conversar, trocar uma ideia, ir pro jantar, falar bastante sobre a vida e tal. Quando ela consegue se conectar e percebe que tem vários pontos em comum, aí ela começa a sentir uma vontade sexual. E ela percebe que tem muitos rapazes que ela fica por um tempo olhando assim, esse cara é bonito, mas ela só realmente sente desejo depois de uma conexão emocional. E tem pessoas que são assim, tá? Outro ponto importante sobre a química emocional é que ela é uma conexão profunda entre sentimentos e também ela envolve vulnerabilidade. Vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É você poder ser você mesmo com essa pessoa e você dizer o que sente, dizer as coisas que te chateiam, as coisas que te enfraquecem, aquilo que te deixa ansioso. Ou seja, vulnerável é quando você está num ponto de fragilidade. É você contar que teve uma briga com a sua mãe, é você contar que não está se sentindo amado pelos seus amigos, é você contar que está inseguro no seu trabalho e poder falar sobre isso sem que a pessoa te julgue ou use isso contra você,
tá? E pessoas com essa química emocional, elas sentem que podem ser autênticas em relação ao que elas sentem, ou seja, elas podem serem elas mesmas e assim elas se sentem compreendidas pelo outro. E por que é tão importante a química emocional junto com a química sexual? Porque a química emocional ela é essencial para relações a longo prazo e para se criar um vínculo seguro. Então você não se sente seguro ou segura quando está com uma pessoa com quem você não consegue sentir bem-estar, empatia, respeito, conexão, amizade, carinho, entrega. E a relação não dura se vocês não se conectarem emocionalmente de uma forma profunda. Tá? Então, não achem que uma boa química sexual e um pouquinho de amizade ali vai garantir. Vocês precisam também ser vulneráveis. E qual que é o problema que a gente tem hoje em dia, galera? As pessoas não gostam mais de serem vulneráveis porque elas acham que assim, ser vulnerável é ser emocionado. Você não pode mostrar fraqueza, tem que mostrar que você é independente, que você é individual, que você não vai ficar muito bem se perder a pessoa. Ou seja, as pessoas vão para uma hiperindependência, que acham assim, eu não preciso de ninguém. E a pessoa não quer ser vulnerável com você. Os meus problemas pessoais eu falo com meu psicólogo, com meus amigos. Você tá aqui pra gente ter outro tipo de relação. Isso não é bom. Então tem que ser vulnerável, né? Então é importante essa questão da autenticidade. E quais são os sinais de uma química emocional, né? Em primeiro lugar, conversas profundas sobre passado, presente e futuro. Então você vai contar da sua infância, você vai contar dos momentos no colégio em que fizeram bullying porque você era gordinho ou porque você usava aparelho, né? Você vai falar do seu presente, as coisas que você quer, o que você está fazendo, aquela parede da sua casa que você quer pintar mas não tem grana. Você vai falar sobre o seu carro que está consumindo muito óleo, você já levou para a oficina e não resolveu. Você vai falar sobre o futuro, o seu medo da aposentadoria, de não ter grana o suficiente. Você vai falar do seu medo de não subir na sua carreira, ou você vai falar que você tem uma vontade muito grande de conhecer Foz do Iguaçu e o Parque das Aves e poder ver lá uma arpia, que é a maior ave de rapina da América Latina, se não me engano. Então assim, poder ter conversa profunda sobre por que você sonha em visitar o Himalaia, por que você tem vontade de aprender a cozinhar, por que você gosta de fazer gin tônica, enfim, falar sobre conversas profundas que revelem sobre vocês. Outro sinal é a autenticidade, você consegue ser você mesmo. No casal que está conectado emocionalmente, existem piadas e brincadeiras confortáveis. Então você se sente à vontade de fazer uma brincadeira com a pessoa, lógico, sem deboche, sem sacanagem, sem tirar sarro, mas você faz uma piadinha aqui, acolá, né? Inclusive os erros de vocês, as brigas viram piadas depois, piadas internas. O silêncio com essa pessoa é confortável, o choro, a lamentação, a tristeza com essa pessoa, ela não só é confortável, como ela é bem-vinda. Então você pode chegar em casa e falar assim, não tô me sentindo bem hoje. Vocês percebem que não tem nada a ver com sexo e como isso faz diferença no relacionamento, inclusive com amigos e família? Então a química emocional é tão importante, se não até mais importante que a química sexual, tá? Então pensem nisso. Agora sigamos para química intelectual. Para vocês estão curiosos, só avisar aqui quais são. Então é química sexual, emocional, intelectual, social, doméstica, energética, espiritual, e é isso aí, tá bom? Pronto, mataram a curiosidade. Agora vamos lá, química intelectual. Química intelectual, gente, são vocês dois em níveis próximos de pensamentos e ideias. E preste atenção, pensamentos e ideias, não estou falando a quantidade de QI, que muita gente confunde. Química intelectual é você ser doutor e pós-doutorado em paleontologia e a garota ser pós-graduada ou pós-doutorada em arquitetura, e aí sim vocês são doutor. Não é isso, tá? Então, na verdade, a química intelectual se baseia no estímulo mental e na troca de ideias compatíveis. Então não tem nada a ver com ser gênio, com ser estudioso, tá? Então, por exemplo, pode ter uma pessoa que é doida por esportes ou uma pessoa que é doida por crochê. Sabe? O cara gosta de fazer crochê e talvez ele não vá ter tanta conexão com alguém que goste muito de uma vida de balada, que não aprecia a arte, só quer saber de balada e fazer crossfit. Nada contra, gente. Não leve pro lado pessoal, mas enfim, uma pessoa muito mais ligada a esporte, enquanto o rapaz é muito mais ligado ali a trabalhos manuais, hobbies manuais, atividades como manuais, como tocar piano, fazer crochê, montar quebra-cabeça, brincar de Lego, enfim, tem várias coisas. Então assim, a química intelectual tem a ver com vocês se conectarem intelectualmente, aquilo que usa a razão para poder funcionar. E dentro desse espectro da química intelectual tem a sapiosexualidade, que muita gente não conhece. Mas pasmem, tem pessoas que só sentem excitação sexual e conexão emocional quando percebem que estão diante de uma pessoa inteligente,
Seja como for essa inteligência. Às vezes uma pessoa fazer uma palestra bacana ali num congresso, ou simplesmente uma pessoa num churrasco falando sobre música. Você fala, nossa, que ideias legais que essa pessoa tem. E por que sapiosexual? Porque a sexualidade, né, a orientação sexual é baseada no sápio, que é a sabedoria, a inteligência. Por isso que nós somos Homo sapiens, que é o nosso nome científico como seres humanos. Homo sapiens é o homem que pensa, né? O ser humano que pensa, é o bicho que pensa. Então é o sápio, né? E tem pessoas que são assim, se encantam por intelectuais, independente da aparência física, né? Então a química intelectual, ela vai mexer com a gente quando a gente se sente desafiado e estimulado por conversas profundas e inteligentes ou por assuntos que a gente compartilha uma razão em comum, né? E aqui teve uma parada que eu fiquei muito em dúvida quando eu estava escrevendo esse roteiro, que era falar sobre inteligência emocional. Eu preferi colocar aqui e não colocar em química emocional, sobre inteligência emocional, por quê? Que tem pessoas que se conectam emocionalmente, mas são imaturas emocionalmente. Enquanto que se você tem inteligência emocional, isso já mostra uma grande inteligência, né? Um processo racional muito forte, que leva você a compreender melhor suas emoções. Então, a inteligência emocional é a sua capacidade de racionalizar e de interpretar suas emoções e comunicá-las da melhor maneira possível. Eu acho que isso exige muito mais intelecto do que emoção. Tá? Mas aqui sim é um ponto controverso. Tem aqui nos comentários do Spotify, vocês podem comentar o que vocês acham. Não, acho que inteligência emocional tem mais a ver com emoção do que com intelectualidade. Na dúvida, eu coloquei só para ter uma posição, eu coloquei aqui na química intelectual, mas poderia estar em química emocional também. Está aberto ao debate, tá? Mas vamos lá, a inteligência emocional. O que seria dentro dessa química intelectual? Que é justamente isso. Você conhecer bem os próprios sentimentos. Você saber quando você está gostando de uma pessoa. Pô, estou gostando de você. Então você ser vulnerável e falar, olha, eu tô afim de você. Tô curtindo mesmo. Ou então você perceber, olha, eu gosto do nosso sexo, eu gosto da nossa conversa, eu gosto da nossa amizade, eu gosto de estar com você, eu sinto bem-estar ao seu lado. Mas não estou interessado no relacionamento contigo. Prefiro algo mais casual. Né? Então, a inteligência emocional é você conhecer bem os próprios sentimentos e comunicá-los também. Né? Então, olha, eu sei que você está procurando um relacionamento, eu não estou. Ou eu não estou procurando um relacionamento com você. Eu sei que muitas pessoas vão pensar agora, tirar um gatilho. Esses filha da puta aí, ou essas filha da puta que falam, não estou procurando um relacionamento, termina comigo e aí 2 meses depois vai ser com outra pessoa e assume um casamento com outra pessoa. Gente, porque quando a gente fala que não está pronto para um relacionamento, pode ser que ela esteja dizendo apenas que não está pronta para um relacionamento com você. E às vezes realmente naquele momento ela não tá pronta pra ter um relacionamento. Ela conheceu outra pessoa que trouxe outra motivação e tudo bem. Não levem isso pro lado pessoal, cara. Eu não me ofendo se alguém fala assim, eu não quero um relacionamento agora. Tudo bem. 1 mês depois tá namorando. Ok, ela não queria comigo, passou 1 mês, coisas aconteceram na vida dela, a cabeça dela mudou e agora ela tá afim e tá tudo bem. Não leve pro lado pessoal. A gente acha que tudo que as pessoas falam pra gente tem que ser escrito em pedra e não pode mudar. Sabe? Pare, mas mentiu pra mim. Ok, você já tirou essa pessoa da sua vida, já tá resolvido. O que ela faz agora não é problema seu, tá? Então, inteligência emocional tem a ver com você conhecer bem os próprios sentimentos, entender o que você tá sentindo e comunicar. Então você pode falar, olha, eu tô louco por você, eu tô obcecado por você, no bom sentido, eu quero ter um relacionamento contigo, quero casar com você, quero que a gente fique 10 anos juntos, 20 anos juntos, 30 anos juntos. Vamos que vamos, pronto. Então a pessoa saber comunicar. Né? A inteligência emocional também envolve uma boa resolução de conflitos, porque tem gente que a gente sabe que briga por esporte, tem gente que gosta de brigar, gosta de grito, gosta de climão, tá? Agora é muito bom estar com uma pessoa que ao invés de gritar, de brigar, prefere conversar, né? A inteligência emocional também contempla a alta capacidade de perdão, auto-perdão e perdão dos outros. Então se a pessoa falhou contigo, fui traído, ok, tudo bem, você traiu a si próprio, mas não quer mais estar nessa relação, pronto, tá bravo comigo? Não. Tô chateado, tô triste, mas seja feliz, entendeu? A gente ter leveza com a reação dos outros, porque a gente não tá no controle de ninguém. E finalmente não levar tudo pro lado pessoal. Então a gente acha que, nossa, nós somos rejeitados por um namorado, um ficante, meu Deus, acabou o nosso mundo. Não, o seu ponto de vista sobre você tem que vir das pessoas que te amam e estão na sua vida, como amigos e família, e não de um ficante, de um namorado que infelizmente mudou de ideia e não quer mais estar com você. Então não leve a rejeição tanto pro lado pessoal. Às vezes você termina com alguém porque, sei lá, você vai começar a faculdade, você tá em outro momento, a pessoa tá lá preguiçosa, não quer crescer na vida. Ok, não quer mais estar ali. Agora, quer dizer que ele é superior a você? Não. Vocês só estão em momentos diferentes e tá tudo bem. E é engraçado quando eu digo isso, alguns clientes falam assim, nossa, Edu, eu não tô no teu nível de maturidade pra pensar dessa forma. Eu também não tava, galera. Isso aqui é um desenvolvimento, sabe? São anos e anos pensando sobre isso. Eu já fui do vínculo ansioso, eu já fui do vínculo evitativo, eu já fui impulsivo, eu já fui imaturo, eu já agi sem inteligência emocional em relacionamentos. E de tanto sofrer, eu comecei, cara, o que
que tá acontecendo? E aí, em terapia, fui descobrindo com os meus psicólogos e terapeutas que eu levo tudo muito pro lado pessoal. E que eu avaliava muito o meu valor com base numa rejeição. Então, se uma ficante, uma namorada não queria mais ficar comigo, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu falava, porra, eu tenho um monte de amigo que gosta de mim, um monte de gente, um monte de seguidores, a galera me curtindo, e eu vou me basear só no ponto daquela pessoa. É que a gente é muito carente. A gente tem muita expectativa em cima de romances, e quando dá certo a gente acha que o problema tá na gente, mas nem sempre tá na gente. Já falei pra vocês aqui em outros episódios. Eu já terminei com garotas porque, sei lá, velho, a guria me criticava demais. Sabe? Eu percebi que ela não tinha admiração por mim. Por que eu ia estar com uma pessoa que não me admira? Ah, então quer dizer que eu não sou admirável? Não sou admirável para fulana. Eu até brinco com os clientes. O fato de eu não gostar de Chico Buarque, eu adoro Chico Buarque, tá? Mas é só um exemplo. O fato de eu não gostar de Chico Buarque quer dizer que o Chico Buarque seja ruim? Não. O fato de eu não gostar da Mona Lisa, que é a pintura do Leonardo da Vinci, quer dizer que seja uma pintura ruim? Não, na minha opinião, mas o mundo da arte adora. É a pintura mais famosa do mundo. Então o Leonardo da Vinci tá cagando pra minha opinião, tá? E você deveria cagar pra opinião do seu ex também, eu autorizo, tá? Tá autorizado, porra. E quais são os sinais, então, de uma química intelectual? São pessoas geralmente estudiosas que gostam de ler, mas Edu, você acabou de falar que doutorado não tem nada a ver. Não, calma, gente. O que eu quis dizer química intelectual não tem a ver com graduação acadêmica. Estou dizendo que geralmente pessoas são muito estudiosas e que gostam de ler também vão procurar pessoas que gostem de leitura também. E essa é uma atividade intelectual por natureza. Também pessoas curiosas e muito nerds. E aqui eu me qualifico, eu adoro curiosidade sobre tudo. Até tem uma amiga minha que está na Tailândia. Ela mandou algumas imagens dela nos templos lá tailandeses, coisa mais linda. Eu já fico, nossa, queria estar aí para aprender sobre isso. Então são pessoas curiosas e muito nerds, e também pessoas com muitos interesses em comum, não diretamente relacionado a algo técnico ou intelectual, mas assim, a química intelectual é quando vocês gostam da mesma coisa de forma racional. Tá, eu gosto de acompanhar futebol, porque eu gosto de ver os jogadores, eu gosto de ver o treino, eu gosto de ver a pontuação, a tabela do Campeonato Brasileiro, eu gosto das estratégias, eu gosto de ver como é que o técnico vai resolver um problema na defesa. Tudo isso é intelectualidade. E cara, você pode ser um doutorado ou ser uma pessoa que não tem nem graduação, que mal e mal saiu do fundamental e ainda assim tem uma inteligência fora do comum, ou vê o mundo de uma forma racional muito interessante para outra pessoa que também está interessada naquilo, entendeu? Outra coisa que é clássica na química intelectual são opiniões políticas semelhantes, isso ajuda bastante, né? E também conversas inteligentes inesperadas, né? Uma vez veio uma garota aqui em casa, ela viu todas as minhas plantas, ela sabia o nome científico de todas, eu fiquei, nossa, que tesão! São coisas que me encantam. E conversas fora daquele clássico. Como é que foi seu dia? O que você está fazendo agora? Tudo bem, se você quer perguntar como é que foi seu dia, porque a pessoa falou que ia ter um dia difícil, ou o que você está fazendo agora com quem disse, quer vir aqui em casa pra gente assistir Netflix juntos? Tudo bem, mas se a sua única forma de puxar um assunto é o que você está fazendo, ou como é que foi seu dia, cara, isso deixa a relação bem pobre, tá? Fica a dica. E uma coisa que eu acho muito linda na química intelectual, são as conversas com poucas perguntas, mas com ritmo de interesse mútuo. Por exemplo, aplicativo de relacionamento, né? Muita gente fala assim, não gosto de aplicativo porque presta entrevista de emprego. Mas, cara, como é que você vai conhecer a pessoa sem fazer pergunta? Mas tem um jeito. Por exemplo, assim, você faz uma conversa, você vê lá as fotos da menina e vê que ela gosta de andar de skate. Daí você começa, mó da hora, você anda de skate. A garota fala, sim, adoro andar de skate. E você? Daí você comentar, eu sou ciclista. Ela, nossa, ciclista. Também gosto de andar de bicicleta. Só falou isso. Eu falo, por onde que você anda? Geralmente eu vou pra tal lugar, tal, sei o que. Nossa, minha bicicleta é fixa, tal. E eu tô aqui me desafiando pra começar a andar com bicicleta de marcha. E você comenta, nossa, a minha bicicleta é de marcha. Inclusive eu uso clipe, meu pé fica cravado nos pedais. Isso me ajuda a pedalar. Daí a pessoa fala, jura, que massa. Você faz algum tipo de atividade física? Ou seja, são poucas perguntas, aquela coisa. Você tem bicicleta? Tenho. E você? Tenho também. Você gosta de andar de skate? Gosto. E você? Eu também gosto. Pra onde que você anda? No centro. E você? Porra, velho, coisa chata. Então, assim, quando vocês conseguem ter ali uma comunicação que flui por meio dos detalhes a respeito das perguntas que foram feitas, perguntas bem abertas, não perguntas curtas de sim e não, cara, inteligência intelectual. Inteligência intelectual é redundante, então, química intelectual. Próxima química, a química social. Só lembrando, galera, não se esqueçam de avaliar aqui o podcast. Eu também estou no TikTok e no Instagram, é só procurar o link aí na descrição. Lembrando também, se você está com o coração partido, eu tenho um e-book no Hotmart, vocês podem ver o link aqui na descrição, em que eu falo sobre, o guia definitivo para curar seu coração partido. Comprem porque é baratinho e ajuda muita gente, é um e-book maravilhoso que eu fiquei um tempão fazendo, então compre essa porra, vai me ajudar. E finalmente, gente, se você precisa da minha consultoria de relacionamentos, é só mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente conversa. E a gente consegue colocar um pouquinho mais de ordem nesse seu caos romântico aí, tá bom?
Química social, social chemistry. Ela ocorre quando as duas pessoas combinam em diferentes ambientes sociais, eventos, festas, baladas, shows, feiras ou simplesmente ficar em casa de boa sem fazer porra nenhuma coçando o saco. É ou não é? Então assim, gente, a química social é como que duas pessoas interagem socialmente e quais estímulos sociais elas recebem. Como eu falei, eventos, festas, baladas. Então assim, tem gente, gostar de fazer as mesmas coisas com frequência é muito importante. Então muitas vezes, cara, vocês estão ali numa transa incrível, tem uma química intelectual, vocês se conectam emocionalmente, só que, cara, você é do tipo que, sai de quinta a domingo e a pessoa gosta de ficar em casa lendo e não tem energia. Tem pessoas que chegam na balada às 8 pra sair no máximo 11h30 da noite. Ou pessoas que querem ficar sentadas, outras querem dançar. Se você é dançarino e a guria não curte dançar, e você gosta de dançar com frequência, a menina não suporta a dança, vocês vão ter problemas. Tá? Então é muito importante identificar a química social de vocês, de modo que vocês se sintam à vontade juntos ou juntas em eventos, com amigos, com familiares. Então, até um dos sinais que eu sempre falo para cliente, cara, se você tá numa relação e você não se dá bem com os amigos da pessoa, não se dá bem com os familiares, as coisas complicam. Porque tem a química social, né? Então vejo muita gente falar assim, cara, não suporta a minha sogra, não suporta a família do meu noivo, mas eu quero estar com ele. Cara, se for uma família muito presente e que realmente incomoda, vocês vão ter problemas. É algo que tem que ser considerado. Então o que acontece geralmente? A química sexual é boa, a gente se dá bem e de vez em quando tá tudo certo, a gente tem planos em comum. Só que todo o resto tá fora de lugar. A coisa realmente não vai. Então, assim, a química social, gente, ela é fundamental para a harmonia do casal a longo prazo. Porque não dá para namorar só passando o final de semana em casa, assistindo Netflix e transando. Vocês têm que sair. Vocês têm que ir em eventos juntos, separados, né? Eu vejo muito casal que fala assim, a gente não sai sem o outro. Pelo amor de Deus, cara, você quer ir no cinema sozinho, vá. Você quer ir no cinema com uma amiga, vá, sabe? Vão na festa junto, vão em duas festas separadas com amigos diferentes, vão a show juntos, frequentem feiras, vão lá comprar um peixe, comprar um pouquinho de legume, né? Então é muito importante que vocês tenham compatibilidade e química social de fazerem coisas juntos, senão a coisa realmente vai complicar pra vocês, tá? Não sei se vocês já viram aquela situação em que você vai pra festa, um quer ficar até 5 da manhã bebendo até cair, o outro quer ir pra casa já às 11h30. Aí o cara que quer ir pra casa às 11h30 fica lá esperando até 5 da manhã, mal-humorado na mesa, achando ruim. E o que tá se divertindo se sente mal por estar se segurando o outro. Ela não é. Então faz diferença, estão vendo? Quais são os sinais então, de uma boa química social? Vocês também estão nos mesmos ambientes e aguentam no mesmo ritmo e horários. Isso não precisa ser regra, não precisa ser tudo igual, mas quanto mais próximo, melhor. E aqui um detalhe, né, um alerta. Os introvertidos sofrem muito, né? E quando um introvertido encontra outro introvertido, as coisas fluem muito bem. Então, veja se vocês são ansiosos socialmente ou se vocês são mais reservados socialmente. Isso faz muita diferença na relação, tá bom? E partiu química doméstica. Já falei dela um pouquinho lá no começo, vou falar agora de volta. Galera, é impressionante. Química social diferente dá pra ajustar com um pouquinho de esforço, até química intelectual, química emocional. Mas quando a química doméstica começa a esmagar, é quando começam as brigas pra valer, né? Então, a química doméstica contempla a capacidade de um casal dividir um lar sem estresse. E, cara, às vezes tem combinações que dão certo. Eu sempre falo de um casal de amigos meus que é o cara, né? É o homem que na casa ali que lava a louça, que faz a comida. E a garota, que é a minha amiga também, ela não participa tanto. E os dois têm esse acordo. Ele que lava a roupa, ele que faz tudo, ele gosta de fazer. E ela não curte e tá tudo bem. Então entraram num ponto ali. E ela compensa de outras formas, enfim, participa de outras coisas na família. Ela cuida das finanças, enfim, tem o lado dela também. Agora, às vezes rolam umas neuras, gente, né? Então já vi muito casal brigando, e geralmente porque a mulher às vezes é muito exigente, a louça tem que ser lavada do jeito que ela quer, a roupa tem que ser estendida do jeito que ela quer, e aí entra naquelas coisas, mas pô, o meu jeito é o certo. Quem disse, cara? Tem N formas de lavar a louça, tem N formas de pendurar a roupa no varal, tem gente que põe no cabide, tem gente que põe pendurado, tem gente que seca na secadora, tem N formas. Então quando você começa a realmente achar que o seu jeito é o único jeito certo, por quê? Porque você viveu sozinha por muito tempo, ou sozinho, ou você morava na casa dos seus pais, você acostumou com um jeito e acha que, se não lavar a louça com vinagre e bicarbonato de sódio, a porra da louça não vai ficar limpa. E não é assim, gente. Então,
Tem que tomar muito cuidado. Isso é no dia a dia, então é aquele estresse com organização, com decoração, com higiene, né? Quais são os sinais de uma química doméstica ruim? Nossa, eu tô falando coisa ruim aqui da química doméstica, né? Enfim, passei muito por isso, em várias esferas. Mas assim, são brigas por causa da louça suja, a forma como você aperta o tubo da pasta de dente. Eu, por exemplo, eu gosto que aperte na porra da bunda da pasta. E tem gente que fala, aperta no meio. Meu, pra quê? Fica feio, você tá jogando pasta pra trás, não faz sentido. Mas tudo bem. Como é que resolve isso? Cada um tem sua pasta. Pronto. Agora também, gente, tem uma coisa que eu escuto de uma psicóloga, que agora esqueci o nome, que é assim... mas o problema é que ele deixa a toalha molhada em cima da cama. O problema é que ela deixa o cabelo no ralo. O problema é que ela tem o armário todo só pra ela. Me sobrou uma portinha pra guardar todas as minhas camisas. Não cabe, eu tenho mais roupa, ela tem roupa demais. Gente, esse tipo de coisa eu deixo pra lá. Se precisa de mais um armário, a gente compra mais um armário. Deixa a toalha molhada em cima da cama, vai lá e troca o lençol. Vai dormir meio úmido por uma noite, no dia seguinte já tá seco. Sabe, também tem certos conflitos que eu escolho não brigar, não conflitar, porque eu também tenho um monte de coisa chata. Às vezes eu esqueço... volta e meia minha mesa de trabalho que tá cheia de copo sujo, que eu tomei água, esqueci de levar pra cozinha, devolvo pra cozinha, lembro e trago mais um copo cheio de água. Ou, por exemplo, sei lá, cara, eu tô ali, tô comendo alguma coisa, pipoca, eu durmo no sofá, eu deixo ali a pipoca do lado, dormi sem escovar o dente, esqueci, foda-se. Nossa, meu Deus, olha o que eu tô falando. Mas daí eu acordo no meio da madrugada, meu Deus, vou lá, escovo o dente e vou pra cama. Qual que é o problema? Esqueci a pipoca ali, sabe? Tipo, O foda é quando a gente começa a fazer isso de sacanagem. A gente sabe que incomoda o outro e faz de propósito. Agora, eu realmente não me incomodo com essas coisas, sabe? Se a menina quer acordar ouvindo Vando e eu quero acordar ouvindo Sepultura, põe fone de ouvido e pronto, sabe? Então, assim, tem certos problemas que a gente implica, mais porque elas provocam a nossa ansiedade, porque a gente quer ter controle do outro e porque a gente tem a ideia imbecil de que o outro tem que ser igual a gente. Não tem como. Quando vocês vão morar juntos, gente, vocês estão unindo duas pessoas que são diferentes. Por mais que vocês combinem muito, as coisas não vão ser sempre um mar de rosas. Então, é importante uma química doméstica, além de vocês entenderem que vocês são diferentes, também serem um pouquinho mais razoáveis, sabe? Então, já vi casal que separou porque, porra, velho, ela lava a louça, mas não guarda. E uma coisa que minha irmã sempre fala: Deus não lava a louça, mas Deus seca a louça. A louça seca sozinha. Eu não vou gastar meu tempo passando pano em louça pra botar no armário. Não consigo dormir com a louça suja. Pois eu não consigo dormir sem transar, e você não quer transar hoje. E eu tenho que respeitar a sua decisão, respeita a minha. Eu não quero secar a porra da louça. Mas na minha casa... problema muito pequeno, gente. Problema muito pequeno, na minha opinião, tá bom? Então, química doméstica são esses os sinais, né? Então, cuidem com isso, porque isso separa casais e arrebenta e destrói famílias, tá bom? Química energética, isso aqui é bem fácil de entender, que é simplesmente aquela sensação inexplicável quando a gente dá liga com alguém. Ela é muito próxima com a química sexual, mas não tem a ver com sexo, tá? Então, assim... é quando as coisas simplesmente fluem sem qualquer esforço. Acho que eu deveria ter falado dela no começo, faria mais sentido, né? Que agora tá ficando mais complexo, mas tudo bem. Então, essa daqui... lembrei porque ela tá em sexto lugar, que é a química energética. Porque é a ligação mais rara, tá? Ela pode ser intuitiva, é difícil de explicar, mas ela é muito poderosa. É quando você simplesmente... a química bate com alguém. Só que assim, eu não tô falando de sexo. Às vezes vocês transam bem, o sexo é bom, tem amor, mas as coisas não fluem entre vocês. Então a química energética é quando vocês trocam a mesma vibração, né? Vocês estão na mesma frequência, vocês estão conectados ao mesmo sinal de Wi-Fi, né? E cara, às vezes a gente simplesmente se sente revigorado e se sente bem na presença de outra pessoa. Isso é inexplicável. Aí são coisas que, né, como diz aquela música, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Não sei se é uma música, mas acho importante isso. Tem coisas que são misteriosas e tá tudo bem. Tem pessoas que só de estar perto da gente já fica tipo, ai, como eu tô bem. Isso é química energética, tá? Então quais são os sinais? Bem-estar ao ficarem juntos, pensamentos parecidos, previsão das vontades do outro. Eu acho isso muito massa, né? Então a gente tá pensando junto, pensando igual, e eu já sei o que ela quer, ela já sabe o que eu quero. Então assim, a gente tem uma previsão. Isso é muito legal, a gente praticamente consegue ler o pensamento um do outro, né? E aquela coisa também que acontece às vezes em química energética, que é falar alguma coisa ao mesmo tempo sem planejar. Tipo, você olha pra um amigo, você olha pra sua parceira e fala assim: vamos no cinema? E os dois falam ao mesmo tempo: vamos no cinema? Você fala: caralho, eu também tô pensando nisso, pô, aqui, mas vamos. Então assim, isso é química energética, né? E uma vez eu vi um vídeo no TikTok
que era um vídeo nas Olimpíadas, ou algum jogo olímpico, alguma coisa assim, né? Algum jogo de ginastas e tal. E a garota lá, a ginasta tava naqueles trapézios, enfim, eu não sei o nome daquilo. É ginástica olímpica, né? Ela tava lá saltando, tava toda bonitona, talentosa. E a técnica tava no banco assim, se retorcendo todo. Tipo, vai. É que nem a gente assistindo um jogo de futebol. Vai, porra, vai. Você está conectado. Essa química energética acontece também entre atletas e treinadores, entre aluno e professor. Naquele negócio, você tá aplicando uma prova, o aluno tá ali sofrendo, você tá torcendo por ele. Tudo isso é química energética, né? Então, quais são os sinais? É o bem-estar ficarem juntos, é o pensamento parecido, é uma ótima leitura da linguagem corporal um do outro, a sensibilidade com o humor do outro. Então, tudo isso é muito importante. E a última química, não vou dizer que é a menos importante, mas é que ela não é tão obrigatória assim, mas eu acho importante sim, que é a química espiritual. Então ela se refere à espiritualidade, mas não necessariamente relacionada a uma religião específica. Então aqui na química espiritual nós temos uma conexão de propósitos, de crenças e de crescimento espiritual mútuo, né? Então são pessoas que acreditam em alguma força maior e de certa forma compartilham dessa crença, dessa força maior, né? Pausa pra aguinha. Nossa, a primeira água do episódio, meu Deus. Então assim, uma pergunta que surge aqui muito clássica sobre a química espiritual é: religiões diferentes podem se conectar afetivamente, né? Religiosos, pessoas de religiões diferentes? Eu sempre digo que sim, gente. Eu acho até uma pergunta idiota, porque se você entender que Deus, que Allah, Buda nem tanto, mas vou colocar Buda como um Deus só para facilitar a compreensão, mas no budismo não tem Deus, tá, gente? Então, Deus, Allah, Buda, o Kambal, Axé, o Escambau, é tudo a mesma coisa, fica muito mais fácil de entender, que é o monoteísmo, né? Então assim, as religiões, gente, se vocês perceberem, elas falam das mesmas coisas em linguagem diferente. Aqui até tem uma piadinha que a gente fala entre os ateus, que é assim, todo mundo é ateu na religião do outro. Então para os muçulmanos, os cristãos são ateus, e para os cristãos, os muçulmanos são ateus, porque eles acham que Allah é uma bobagem, enquanto que quem acredita em Allah acha que Deus é uma bobagem. Então a gente é sempre ateu na religião do outro. Então vai todo mundo pro inferno, vocês estão tudo fodidos. Então, ou vocês acreditam em tudo, ou vocês vão pro inferno. Então, assim, é possível sim. Então, um bandista casar com um evangélico, um muçulmano casar com um cristão, um hindu casar com sei lá, puta, me fugiu o nome dessa religião, com um cristão. É possível, só tem que saber respeitar a opinião do outro, né? Mas assim, qual que eu acho que é a problemática da química espiritual? Que às vezes tem muita fé para pouco Deus, né? Eu vejo muitos casais conectados pela religião que sofrem diante do fanatismo, principalmente no mundo evangélico, tem que seguir, a mulher tem que ser submissa, aquele troço todo, tal. Eu sei que não são todos assim, mas isso rola muito. E também a cobrança por participação em atos religiosos, né? Então já vi casais que falam assim, se ele não for pra igreja comigo, eu termino com ele. Fala, porra, velho. Mas isso pra mim é muito importante. Pô, então caso com alguém que vá pra igreja com você. Mas eu quero que ele vá. Novamente, olha o controle do outro, olha a ansiedade. Um tá rolando química de eventos, que é visitar a igreja. Um tá rolando química emocional, porque vocês pensam diferente. Um tá rolando química até sexual, morre, né? Depois de uma situação dessa. Então, tá faltando química intelectual, porque vocês pensam diferente, não estão sabendo resolver os conflitos, que aqui no caso é discordância religiosa. Então, vocês percebem como as coisas vão se encaixando? As químicas todas são como peças num Lego que sustentam a escultura toda. Né? Então os grandes sinais são: é importante que vocês tenham a mesma religião, mas se não tiver, né, percebam se as crenças de vocês são parecidas. E cara, por exemplo, judeus e cristãos, o livro dos dois são muito parecidos. Tanto os judeus quanto os cristãos acreditam no Antigo Testamento. A diferença é o Novo Testamento, porque os judeus não aceitam Jesus como Messias. Mas por ver a história mesmo, Jesus era judeu, gente. Jesus nasceu e morreu judeu. O cristianismo só surgiu depois. Então cuidado com isso, tá bom? Então, muito bem, gente. Falamos agora das 7 químicas. Eu vou perguntar. Uma pergunta importante aqui, né? Como usar 7 químicas ao seu favor? Então, é importante, gente, vocês buscarem sintonia ao máximo, tá? Então, procurem sempre, cara, investigar. Ok, primeiro ponto, lógico, química física, atração sexual, química emocional, química intelectual e química social. Depois a vida doméstica, depois a vida energética, depois a vida espiritual. Então, observem. Tá, no começo. Então busquem ao máximo a sintonia. O que eu espero, que eu recomendo a vocês
é não cair demais, não cair de boca, literalmente, na química sexual. Achar que, meu Deus, só porque o sexo é incrível, todo o resto vai se resolver. E a gente resolve briga no sexo, a gente resolve. Se tem tédio, a gente transa, se tá tudo bem, a gente transa. Então tudo é sexo. Se vocês não estão se conectando, um não escuta o outro, um não respeita o outro. Cara, uma vez aconteceu uma situação muito desagradável, que eu tava tendo uma discussão por WhatsApp com uma garota uma vez, que do nada ela mandou um nude. Eu fiquei, porra, velho, no meio da briga. Tipo, não tava com clima nenhum. Acho nude legal de trocar quando a gente tá ali, né, juntinhos, tendo uma conversa legal, provocativa, mas aí eu percebi que ela queria resolver a briga por meio do nude. Eu fiquei, não. Eu já vi outras pessoas reclamarem disso também. Fico, nossa, não. Tem momento pra tudo, sabe? Isso às vezes brocha. Tudo bem, tem gente que, quando tem uma inteligência emocional baixa, vai lá e fala, então tá bom, vamos atrasar e foda-se. Só que daí vocês estão fugindo do assunto. Né? Vocês estão com medo do conflito. Acho isso bem perigoso. Outra pergunta importante. As químicas precisam rolar ao mesmo tempo? Não. Tá? Observem quais funcionam melhor pra vocês. As 7 químicas existem. E tem até mais, que a gente pode pensar mais. Química esportiva, apesar que isso entra em evento. Química psicológica, vocês terem perfis parecidos. Química familiar, enfim, tem vários. Só que no fundo tudo cai no mesmo lugar, né? Então, assim, quais eu considero as mais importantes, tá? Química emocional acho que é mais importante que a sexual, que a doméstica e que a social, tá? Então, química emocional é vocês poderem, terem a capacidade de comunicar o que vocês sentem e entender o que o outro tá sentindo. Eu acho que a química emocional é a mais importante, porque ela permite que nós sejamos nós mesmos. Se você não consegue ser você mesmo, a química sexual cai, porque um quer dedo no cu, o outro não quer. A menina quer mais sexo de conchinha e o cara só quer comer de 4, sabe? Fica complicado. Doméstica, já falamos bastante. Química social, um é muito agitado, o outro não é. Então, acho que a química emocional resolve todo o resto. Porque se tem uma boa conexão emocional, você pode falar, olha, eu não gosto de fazer sexo de 4, me sinto vulnerável, me sinto puta. Tudo bem, não fazemos mais. Podemos testar outras posições. Olha, não tô gostando do fato que você deixa a porra da toalha molhada em cima da cama, ou deixa no sofá. Mas eu também peco em outros lugares. Então, eu tenho a inteligência emocional. Por isso que eu tava em dúvida. Então, a inteligência emocional de você poder se conectar. Então, agora eu colocaria a inteligência emocional em emoção. Só que para poder entender emoção, você tem que ter um bom intelecto. Então, não sei onde colocar. Enfim, vocês entenderam. Primeiro a emocional, depois a sexual. Eu acho importante, porque vocês podem morar muito bem juntos, podem ir a todos os eventos. Mas se não rola transa, fodeu. Então, acho que é importante. Sexo é importante, gente. E como a gente decide por monogamia, geralmente a gente vai transar só com uma pessoa. Então, se o sexo não for bom, todo o resto desmorona. Mas não é o único, né? Então, em primeiro lugar, a emocional. Em segundo, a sexual. Em terceiro, a doméstica. Né? Acho importante vocês saberem conviver no mesmo lar e na mesma rotina. E finalmente a social, para vocês poderem sair também dessa rotina e irem para fora, né? Saírem de casa e saírem para outros ambientes e poderem conseguir não falar o sair para fora. Eu acho horrível falar sair para fora e entrar para dentro. Então, sair para eventos, sair para festas, isso é importante, tá? Porque assim, não dá pra resolver tudo no sexo, o sexo não salva tudo. E se vocês perceberem que se vocês perderem o lado doméstico, social e emocional, o sexo também fica uma bosta. Então não adianta achar que sexo resolve tudo, tá bom? Então, emocional, sexual, doméstico e social é o que eu acho mais importante pra mim, o que é mais fundamental. E a intelectual, na emoção eu resolvo. Tá? Eu não tenho esse preconceito, tipo, eu não deixaria de namorado com uma pessoa porque ela não tem graduação. Se a pessoa for incrível na minha vida, tem muita gente que deu super certo na vida sem ter nem ensino médio. Então, cuidado com esse preconceito aí, né? E a pergunta mais importante, por fim, acabou a química e agora? Nós somos um laboratório que não faz nem aspirina mais. O que eu recomendo? É muito simples a resposta, eu deixei pro final porque eu sabia que a resposta ia ser curta. Saiam da rotina. Tá? Comecem coisas novas juntos. Então, se a química acabou, cara, toda semana vocês assistem os mesmos filmes. Toda semana vocês fazem o mesmo programa. Vão na casa da mãe, almoça, aí leva as crianças pro parque, aí ficam cansados, chegam em casa e vão dormir. Ou então, todo final de semana a gente tem que ir no mesmo bar, a gente vai no mesmo restaurante, sai com os mesmos amigos, a gente assiste os mesmos tipos de seriado. Então, façam coisas novas. Um hobby novo, vão fazer um curso de mergulho, né? Comprem um quebra-cabeça e montem juntos. Comprem um jogo de tabuleiro, aprendam a jogar xadrez. Vão fazer uma aula de canto, uma aula de dança. Viajem para um lugar novo. Comecem uma pós-graduação juntos. Enfim, saiam da rotina. Tá?
tá? O importante é isso, é sair da rotina. E conhecer coisas novas, vamos visitar um museu, pegue um novo hiperfoco. Vamos aprender tudo sobre camundongos. Enfim, eu gosto de cobra, eu falo bastante disso. Mas enfim, busquem novas formas de conexão. A partir do momento que vocês criam novos eventos, então, vamos. Então a gente sempre vai em japonês e no restaurante italiano de sempre. Então vamos viajar para São Paulo e fazer um tour de restaurantes japoneses e escolher qual que é o melhor? Vamos escolher qual que é o melhor sushi de São Paulo dentro do nosso orçamento. Fechou. Vamos passar o final de semana lá, vamos passar a semana só para visitar restaurante. Já tem uma ideia nova. Em casa, a gente tá cansado da decoração. Vamos vender o sofá, vamos vender a TV da sala, vamos vender a mesa da sala e comprar talheres e pratos novos. Vou numa loja escolher, então, qual que você quer? Eu quero do São Paulo, eu quero do Corinthians. Beleza, vamos lá, vamos conviver. Então, assim, para voltar à química, vocês precisam de novos elementos. Edu, já tentamos de tudo isso. Cara, se vocês já tentaram sair da rotina e as coisas não estão mais conectando, então é sinal que alguma coisa se perdeu. O emocional perdeu, de repente vocês são evitativos, uma terapia de casal pode ajudar, né, identificar quem que é o evitativo, quem que é o ansioso, quem que é o imaturo, quem que é o sabotador, às vezes a pessoa sabota sem saber quem que é o traumatizado, por que a química sexual se perdeu, como que dá pra ajustar a química doméstica. Tem casais, gente, que no final das contas a gente até recomenda que morem em casas separadas. Eu tenho vários casais amigos que cada um mora numa casa diferente. Estão juntos há 30 anos. Com relacionamento fechado, não é relacionamento aberto. Então, essa solução, se vocês não conseguem conviver juntos, vamos morar em casas separadas. Então, se acabou a química, gente, vocês têm que ser criativos e romper com a cultura limitante. Mas a gente tem que viver juntos. Mas a gente tem que ir nas mesmas festas. A gente não pode abrir mão da família. Não pode ou não quer. Se pra melhorar a química entre vocês dois significa parar de visitar a sogra, que é uma chata e fica pegando teu pé toda vez, parem de ir no jantar da sogra. Mas meu marido, se a gente não for, fica mal. Então ele que se resolva com a mãe dele, né? Mas, se tá fazendo mal pra vocês, mudem. Então é a coragem de tomar novas decisões e sair da rotina. Então muitas vezes a química morre por pura teimosia em se recusar a fazer coisas novas, tá? E a frase final pra gente refletir, eu sempre trago, que é a seguinte, é uma frase do Carl Jung, famoso psicanalista, que diz o seguinte, maravilhosa essa frase: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Já falei, vou repetir. O encontro de duas personalidades ou o encontro de dois amantes é como o contato de duas substâncias químicas. Se realmente rolar alguma reação, ambas se transformam. Então a gente fala de um jeito bem simplão. Leite com Nescau, misturou, o leite deixa de ser branco e o Nescau deixa de ser marrom. Vai virar uma nova tonalidade. Então as reações químicas se transformam. A água é transparente e o café é preto. Misturou, virou café, fica preto e o sabor é outro. A água não tem mais gosto de água e o café não tem mais gosto de café. O café é seco em grãos. Se transforma em uma bebida que tem um cheiro e um sabor diferente. É muito louco. O cheiro do café vem do gosto do café. E como diz meu pai, se o sabor do café fosse tão bom quanto o cheiro, meu Deus, o mundo era outro. Mas não é. Então, assim, as conexões transformam. Então, o maior sinal de que você está numa relação bacana é quando vocês se transformam e você vai ver que você não vai ser mais o mesmo. E é por isso que amar vale a pena. A gente se transforma. Valeu, galera. Fechamos bem o episódio de hoje, hein? Fiquem bem, beijos, a gente se vê semana que vem. E não se esqueçam, gente, de avaliar com 5 estrelas aqui o episódio. E precisando de alguma coisa, me mandem mensagem no WhatsApp que a gente fala sobre a consultoria, tá bom? Amo vocês, beijo, juízo!